Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de alegria nós estamos aqui. Aleluia. 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 Motivo de alegria, porque o Senhor é bom e é eterna a sua bondade e as suas misericórdias. Estende de geração a geração. Aleluia. E nós estamos aqui por um propósito que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E realmente, antes de ministrar, eu estava falando com o Senhor. Senhor, eu queria contar uma bênção recente. Foram muitos milagres que aconteceram durante esses 32 anos que vai completar ainda, 32. Muitas orações, muitas respostas do Senhor para o campo Quatraque. Mas eu estava pedindo, Senhor, eu quero contar uma coisa recente. Vem aqui, Mariana. E o Senhor, através da oração, através da revelação, aleluia, é motivo de alegria, irmãos. Que eu vivia pedindo para o Senhor, que eu queria contemplar um netinho ou uma netinha da vida de Mariana. Quando foi na quinta-feira, ela recebeu o resultado. E para a glória do Senhor, ela está esperando o bebê, para a glória do Senhor. Aleluia, que a igreja ore, que eu creio que já deu tudo certo, bem Natal, tudo, aleluia, e eu creio que vai ser uma grande bênção, uma grande vitória para Mariana e pastor Isaías, em nome de Jesus. E eu agradeço ao meu Deus, porque Ele deu essa oportunidade de eu estar contando nessa manhã. Essa grande bênção sobrenatural aconteceu na vida da Mariana. E assim como vai acontecer também em nossas vidas. Muito sobrenatural. A igreja crê? Oh, glória! Vamos crer. Aleluia. Crer nos profetas. E que diz mais? E prosperareis. Nós vamos ver prosperidade acontecendo cada vez mais no campo Quatraque. E a palavra de hoje, irmãos, a palavra é conhecida, todos os irmãos. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito dessa palavra. Eu vou falar a respeito de dois homens, um salvo e o outro não salvo. Aleluia. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Nosso tema que foi nos colocado, uma vida de oração, nos deixa mais próximo de Deus. E isso é verdade. Uma vida de oração nos deixa mais próximo de Deus. E nós vamos ver aqui, aleluia, no decorrer da palavra. Capítulo 10, versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que ele fazia? De contínuo, De contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus querido, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Meu Deus querido, dai dando vitória.
vai falando com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo. Fala com o teu povo, meu Pai, nesta manhã. Meu Deus, nos ajuda a compreender cada vez mais o propósito e os planos de Deus e o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Assim eu quero te louvar e quero te agradecer em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, uma vida de oração nos deixa mais próximo de Deus. E nós vemos aqui na história deste homem, Cornélio, né? Um homem que ainda não era salvo. Ele era o quê? Gentil. Ele era o quê? Esse homem, mesmo não salvo, ele tinha muitas qualidades, irmãos. Ele era gentil. Ele era oficial da corte chamada italiana. Um centurião, ele comanda 100 homens, mas esse aqui era diferenciado. Ele estava na corte chamada italiana. Então ele regia mais ou menos 400 a 600 soldados. Ele é da corte, um oficial. Este homem era benevolente, homem de oração, obediente a Deus, cooperador com o Senhor, hospitaleiro, e uma coisa que me chamou a atenção, respeitado pelos judeus. Viu o testemunho deste homem, irmão? Ele ainda não era salvo, mas Deus se agradou deste homem. Sabe por quê? Cornélio chamou a atenção de Deus. Você tem chamado a atenção de Deus? Cornélio chamou a atenção de Deus. Tanto que o Senhor, quando usou o anjo, disse: olha, as tuas esmolas, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de quem? De Deus. Até as esmolas, como diz aqui, irmãos. É a palavra de Deus que diz isso. As tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Irmãos, a gente aprende aqui com Cornélio. Um homem piedoso, benevolente, sabia tratar bem as pessoas, mas precisava algo para concretizar na vida de Cornélio. Ele precisava ser salvo, porque ele já estava no processo da salvação. Só que ele não sabia como, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é poderoso. Aleluia, que Ele providencia estratégia para salvar uma vida. É verdade, irmãos? Eu já contei aqui que quando foi para mim confessar Jesus, eu passei quase um ano. Eu estava grávida da Mariana, 1974. E eu tive, irmãos, a oportunidade, outro dia eu estava vendo a ministração do pastor Billy Graham, que já está na glória. Eu tive nesse ano, 1974, e está ali no Maracanãzinho, Maracanã. Aquela pregação de Billy Graham, mas aquela pregação ainda não tocou no meu coração. E o pastor Marvel dizia assim: vamos lá, vamos lá. E eu não queria, o coração duro. Estava a barrigona dela, 7 meses de grávida. Mas porque Deus tinha um propósito, não era naquele dia. Mas ele já estava trabalhando no meu coração. Por quê, irmão? Por causa das orações. A minha sogra, né, a irmã Raimunda, eu tive essa oração. Marvel também teve essa oração, porque ela já orava por nós. Ela já era uma serva de Deus ali em Nilópolis, era dirigente de oração de Nilópolis. E eu passei quase um ano, irmãos, indo para a igreja de Nilópolis, porque eu estava grávida e eu queria ir para a cantina da igreja comer o pastel e suco. Era isso que eu queria. Ou a pregação entrava aqui e saía aqui. Mas Deus já tinha algo para a minha vida que eu não sabia, né? Porque a gente, quando está no catolicismo, esse homem aqui era religioso, eu também era religiosa, por causa dos meus pais. E quando eu vim, que eu disse para a Marvel: eu não quero ganhar a Mariana aqui, eu quero ir lá para São Luís. E eu vim com 7 meses, ela, o Mário com 2 anos, no ônibus, de Itapemirim, 3 dias de viagem, né? E não foi fácil,
eu ficar separada. Nós ficamos separados esses anos, né? Porque eu quis vir para cá, para casa da minha mãe. E aí, quando a estratégia de Deus, quando eu estava ali, eu vi os irmãos chegarem bem na esquina da minha casa. Ó, foi bem na esquina da minha casa. Eu estava por detrás da janela. Aí eu vi os irmãos começarem a cantar. Eu digo, olha, isso aí são os irmãos. Eram os irmãos do bairro de Redenção, que é dentro do Filipinho. Isso aí surgiu depois. E aí eu fiquei ouvindo ali de trás da janela da casa da minha mãe. Quando eu comecei a ver os irmãos cantando, e sabe o que eu vi? Eles sendo apedrejados. Começaram a jogar pedra nos irmãos. Irmão, naquela hora eu senti assim algo diferente. Nasceu em mim o desejo de me entregar para o Senhor. Pensou? Eu precisei olhar alguém sendo apedrejado. Aí nasceu aquele desejo. E aí outra coisa que acontecia, nesse tempo não tinha celular, telefone era muito caro, na minha casa não tinha, e o pastor escrevia as cartas para mim, eu recebia. Quando eu escrevia para ele, ele não recebia as minhas cartas, ainda teve esse embaraço aí. Eu recebia a deles e ele não recebia a minha. Foi uma coisa esquisita isso, que até hoje eu não sei porquê. Mas o que aconteceu? Nasceu no meu coração. E ele estava preparando a casa para me pegar, e papai disse, olha, tu só vai quando o Marvin disser, tô com a casa. E assim aconteceu, né? Ele providenciou a casa, a gente ia já morar em Barra Mansa. Eu não conhecia Barra Mansa. Eu ia para Barra Mansa, que eu morava em Nilópolis, e eu ia para Barra Mansa. E aí ele preparou toda a casa, ele foi trabalhar com um português, seu Vasco, no hotel Andes Hotel. E quando eu fui, aí eu senti o desejo. Aí eu disse, e Marvel, ele ficou orando, com a mãe dele, orando, né? E quando eu disse para ele, eu quero ir na igreja. Ele não conhecia nem a igreja de Barra Mansa. Nós fomos na igreja de Volta Redonda. Eu aceitei Jesus na igreja de Volta Redonda, numa quinta-feira, com o pastor Suede. Ele fez um apelo e eu fui com todo aquele desejo no meu coração. E para a glória de Deus, até hoje, 1975, é a idade dela, 47 anos. Em agosto de 1975, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado, irmãos. A nossa caminhada não é fácil, mas nós temos que estar o quê? Em contínua oração. E eu louvo a Deus que esta igreja começou com oração de manhã. Era eu, pastor Marvel, algumas irmãs, tem aqui remanescente, Luz Irene, Conceição, não sei se tem mais alguém remanescente daquela época. Luz Irene sempre estava aqui orando comigo, com o pastor. E graças a Deus, irmãos, porque a igreja ela tem que estar em contínua oração, porque uma vida de oração nos deixa mais próximo de Deus. Para um pouco de orar para ver como é que vem. E mesmo orando, irmãos, chega a tribulação, chega as lutas, chega os vendavais. É como Conceição sempre ora, Sadraque e Mesaque não foram isentos de ir para onde? Daniel não foi isento de ir para onde? Mas ele estava ali, orando. E graças a Deus nós continuamos, passou essa pandemia, e agora voltamos com toda a garra para orar de manhã. Nós estamos agora orando todas as manhãs aqui, porque foi o começo desta igreja, foi com oração, e vamos continuar nesse propósito de orar. E nós vemos aqui, irmãos, que a oração, a palavra oração, a gente tirando o ó, fica o quê? Ração. Ração é o quê? O alimento. É o alimento diário para nós, irmãos. Vamos nos alimentar da oração, da palavra, porque você vai se fortalecer. No dia da angústia e da luta, você tem reserva. Você tem a oração em depósito. E precisamos ter oração em depósito, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. Aleluia! Nós temos que ter oração em depósito, irmãos. Oh, glória! Tirando o R, fica o quê?
A ação, você tem que agir. Remais e cantará mais. Você tem que agir. Aleluia. E o agir de Deus é tremendo. A ação para agirmos é com sabedoria, com discernimento. Tem que ter no nosso vocabulário essas palavras: sabedoria, discernimento. Aleluia. A oração é a chave da vitória, que traz vitória, que abre porta aonde não tem porta. Quando você ora e confia, aleluia, você recebe a vitória. Muitas vezes o Senhor não responde logo nossas orações, porque Ele está trabalhando em mim, está trabalhando em nós. Porque Ele quer ver como eu estou me importando. Eu estou agradando a meu Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Aleluia. Nós temos que agradar o nosso Deus. Aleluia. O Senhor se agrada disso. Quando nós nos colocamos para fazer, para servir a Ele com alegria, apresentar diante dEle com cânticos, irmãos. Rebaixo e decantará mais. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos o maior exemplo de oração, de intercessor. É o nosso mestre, é o Senhor Jesus. Ele saía cedo para orar. Quando ele estava ali no Getsemane, que ele chamou Pedro, Tiago e João, deu um sono tão terrível naqueles homens que eles não puderam. Jesus falou para ele: você não pode velar nem uma hora comigo? Pelo menos uma hora. Aleluia. Vamos estar na presença de Deus. Gaste o seu tempo falando com Deus, porque a oração é isso, é você falar e o Senhor falar conosco. Gaste. Você terá intimidade, é mais chuída canta. Você vai ter intimidade com o seu Deus. Aleluia. E Ele vai te revelar as coisas grandes. Aleluia. Coisas grandes e firmes que não sabemos. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos também pediram: Senhor, nos ensina a orar. E o Senhor foi ensinar a eles orar a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece. E quando o Senhor fala, ensinando ele começa a dizer: Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer, a nossa oração, a primeira oração, é engrandecendo o nome do nosso Deus. Santificado, Lamachu e Decanto, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aleluia. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. Oh, glória, aleluia. Você já tem o reino de Deus dentro de você. Agora você transmitir, tem que falar, tem que alcançar pessoas que ainda não foram alcançados. Aleluia. E nós vemos aqui Cornélio, né? Este homem que Deus olhou para ele e disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa na vida deste homem. Aleluia. Ele era romano, era gentil, né? Temente a Deus, como diz aqui. E quando o anjo se apresenta diante de Cornélio, ele diz assim: ele dá o recado para Cornélio: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. Quando o anjo se apresenta para Cornélio, ele fica atemorizado. Já pensou, chegou um anjo resplandecendo na frente dele, e ele diz: quem é, Senhor? Olha, eu vim te dizer que Deus ouviu a tua oração, e as tuas esmolas subiram diante dele. Mas manda alguém chamar Pedro. Deu o endereço todinho, irmão. Deus tem o teu endereço, irmão. Deus chama pelo teu nome. Oh, glória! Deus chama pelo nosso nome, irmão, porque Ele conhece cada um de nós. Ele está vendo a tua causa, aquela causa que tu está clamando, orando e ainda não foi respondida. Persevera. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar até o fim, e nós vamos ser o quê? Amada lá mais de canto, nós vamos ser salvos. Aleluia.
glória a Deus, aleluia. E Cornélio fez isso, chamou os homens dele e disse, né? Vai a Jope. Jope, irmão, eu tive o privilégio, as irmãs aqui da igreja sabem, eu tive o privilégio de estar em Jope, lá onde Pedro, de contemplar aquele mar, o mar Mediterrâneo, de contemplar aquela cidade, que quem visitou lá foi Napoleão Bonaparte, tem uma estátua dele lá, tem a estátua do grande peixe que Jonas foi parar lá que ele comprou o navio, porque é uma cidade portuária, aleluia, glória a Deus, alemais chui de cântara mais, e Deus fala para ele, vai, chama Pedro. Interessante, irmãos, Cornélio não salvo, mas tinha todas essas características de um homem bom, de um homem reto, de um homem justo diante de Deus, irmãos. O exemplo para nós, aleluia, precisava ser salvo. E Pedro, vamos olhar aqui quando começa Pedro. Cornélio começou a orar, a hora nona, que é às 3 horas da tarde, quando ele teve essa visão e tudo. No outro dia, Pedro está lá em Jope, na casa do Simão, o curtidor que cuidava de couros. E ele teve o quê? Um arrebatamento de sentidos. Vamos ler aqui, aleluia. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. O que Pedro foi fazer? Cornélio já tinha orado. Quase a hora sexta, meio-dia. Porque os judeus, ele tem costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel mostra isso para nós no livro de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, de frente para a janela de Jerusalém. E aqui dizia assim, diz assim: e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido, ele caiu, e viu o céu aberto. Cornélio olhou o anjo resplandecente, e Pedro viu o quê? O céu aberto. Oh, glória! Viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Quando ele levanta, mata, ele estava dizendo: sacrifica esse animal. Levanta, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, glória a Deus. Pedro sendo judeu, de maneira nenhuma, eles não comiam esses animais, né? E aí ele disse: não, Senhor, como é que eu vou matar isso e comer? De maneira nenhuma. Quando ele se levanta, né? Os homens já estavam chegando. Vou começar a ler aqui de novo. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os varões foram enviados por Cornélio para a porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: aleluia, eis que 3 varões te buscam. Ele estava questionando: Senhor, que visão é essa?
Que negócio é esse? O judeu não come esses animais. E agora está mandando eu matar, sacrificar e comer? E descendo Pedro... Não, aí diz assim: levanta-te, pois, e desce, e vê com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Senhor falou para ele: não duvida não, Pedro, que eu que enviei esses homens. Aleluia. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião. Olha como esses soldados dão testemunho novamente de Cornélio. Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Olha, tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Irmãos, às vezes nós, como servos de Deus, estamos dando maus testemunhos, né? Testemunho, como a gente diz. Nós temos que vigiar, irmãos, porque nós somos embaixadores do reino. E o embaixador, ele vai fazer negociação, ele vai estar ali. Aleluia. Nós estamos nesse país aqui, o nosso Brasil, mas nós não somos daqui, irmãos. Nós já temos uma pátria. Para onde é que tu vai, irmão? Para onde nós vamos, irmãos? Aleluia. Então você é embaixador. Não podemos usar qualquer coisa no nosso corpo, irmãos. Precisamos vigiar nisso. Hoje até os crentes já estão fazendo tatuagem, irmãos, manchando o seu corpo. O corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O nosso Deus quer que nós estejamos prontos, aprumados. Precisamos estar vendo isso, porque nós estamos indo, aleluia, para morar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que te salvou, que te libertou. Aleluia. Você não vai ter mais tribulação, não vai haver mais morte, não vai mais haver pandemia. Nós vamos estar ao lado do Senhor. Ele está ao lado de Deus Pai, porque a única pessoa que está no céu é Jesus. As pessoas que partiram estão separadas para o dia da vinda dele, e ele está voltando. Jesus está às portas. Precisamos cuidar bem do nosso corpo, irmãos, tanto na alimentação, como, aleluia, como nos portarmos, como nos apresentarmos ao Senhor, apresentar na igreja. Nós servos não podemos ter 12 guarda-roupa, não. É um para a igreja e outro para sair andando pelas ruas, irmãos. É pessoas usando shortinhos curtinhos. Meu Deus, você é templo do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Deus está te vendo, irmãos. Deus está te contemplando. Ele conhece o teu nome, como ele falou, Cornélios. Aleluia. Pedro. Vamos vigiar a igreja. Jesus está voltando. Precisamos estar mais intensamente de joelhos. É andando, é deitando. Aleluia. Não importa a posição, meus irmãos. Aleluia. O Senhor te ama. O Senhor não quer perder nenhuma alma. Todos que Ele já chamou, Ele quer que você esteja lá, naquele grande dia. Você já imaginou isso, irmãos? O céu existe. O céu é real. Aleluia. Levanta, irmãos. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Não fique com seus olhos olhando o que não deve olhar. Peça para Deus como Gedeão. Ele disse, como Josafá. Josafá disse: Senhor,
nós não sabemos o que fazemos, que é o nosso tema, vivendo o sobrenatural, mais e declaro, vivendo o sobrenatural de Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. Diga isso para o Senhor. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou passando essa luta, essa tribulação. Aleluia. Peça ao Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, nós somos morada, irmãos. Então por isso que nós não podemos fazer. Nosso corpo não é nosso, não é teu. O teu corpo não é teu. Jesus pagou o alto preço pela tua vida e pela minha vida. Aleluia. Não podemos andar de qualquer maneira, irmãos. Vamos nos aprumar. Jesus está voltando. Não vamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Se você serve a Deus, vá servir a Deus. Quem serve a Baal, vai servir a Baal. Aleluia. Mas nós temos que servir ao nosso Deus. Você já foi resgatado. Mas muitas vezes a fraqueza vem um pensamento contrário. Peça para Deus, Espírito Santo, tira da minha vida. Porque, irmão, o pensamento ele voa. Às vezes a gente pensa coisas que não é para pensar. Mas nós temos que repreender logo. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. E ele está aí pronto para te pegar pela mão. Como foi o filho pródigo. Pediu a herança do pai em vida. O pai deu. Mas todo dia aquele pai ficava: ó, cadê meu filho? Quer que um dia ele estava numa situação tão difícil. Não, eu vou voltar. Na casa do meu pai, eu estou aqui morrendo de fome. E na casa do meu pai, os trabalhadores estão comendo melhor do que eu, porque lá tem fartura. Não, eu vou voltar. Eu vou me levantar e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de chamar teu filho. Me trata como dos teus jornadeiros. E aquele pai, quando viu aquele homem chegando, abraçou, deu a melhor roupa, deu o anel, deu o calçado. Deus faz isso conosco, irmão. Te prepara, te apruma. Aleluia, vai te aprumando. Aleluia, que o nosso Deus, ele é vivo. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Aleluia, um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Firme os seus passos, irmão. Firme os seus passos, porque um dia nós estaremos juntos para sempre. Não vamos ter luta, dificuldade que passamos aqui nessa terra vai cessar. Mas tu tem que fazer por onde. Cornélio aqui fez por onde, chamou a atenção de Deus. E aí foi até Pedro, como o Senhor mandou. Aleluia. E ele falando aqui: então chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com alguns irmãos de Jope. Levou alguns irmãos, Pedro levou alguns irmãos. E quando ele chega lá, Cornélio até se prostra diante dele. Diz: não, te levanta, eu sou homem igual a tu, né? Nós temos que adorar a Deus. E aquele homem, ele disse: mas por que tu me chamaste? Aí ele foi relatar que Deus, o anjo apareceu para ele e que ele mandou ele chamar porque ele tinha algo para falar para ele. Aí Pedro faz o quê? Começa a falar dos milagres que o Senhor Deus ungiu Jesus para a salvação, e que agora o reino de Deus seria expandido, porque o Senhor estava chamando os gentios para si. E começou em Cornélio. E ali, quando Pedro chegou lá e viu a casa repleta, irmãos, Cornélio chamou toda a parentela dele e os mais chegados. Estamos aqui, pode falar. E Pedro começou a falar, começou a divulgar o evangelho do reino. E aquele povo, irmãos, se renderam, aceitaram o Senhor e foram batizados com o Espírito Santo. Olha o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus abaixo aconteceu. Aleluia, aquele povo, toda aquela casa. E eles ficaram espantados, que foram com Pedro. Ué, os gentios também estão recebendo o Espírito Santo como nós. É porque a salvação é para todos. Aí ele entendeu.
Aí Pedro entendeu. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E aí o evangelho, aleluia, foi divulgado através daquela família. Aleluia. Nós também estamos aqui porque alguém falou para nós. Alguém orou por nós. Estamos aqui para desfrutar, aleluia, dos benefícios, irmão, que nós já temos desfrutado. É com luta? É. Mas nós temos desfrutado a salvação, que é o maior prêmio que você pode receber. Agora você tem que cuidar. Você tem que cuidar da salvação, porque você perde. Você tem que cuidar com carinho, para você não sair do propósito. E aí você vai vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus continue abençoando a sua noiva. Irmão, nós estamos nos aprontando. O Senhor está nos moldando para chegarmos até a Ele. Como noiva do Cordeiro, aleluia. Ele está nos adornando, os adornos dele. A oração, o jejum. E aqui Cornélio também jejuava. E por causa disso, da atenção que ele chamou de Deus, chame a atenção de Deus para a sua vida, e você vai ver grandes coisas acontecer. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.